Olá, olá, olá. Shalom, paz. Aqui é o pastor Rui Nascimento. Se você ainda não me conhece, para aqueles que já me conhecem, nós vamos dar sequência ao estudo da carta de Paulo à congregação que estava em Éfeso. E eu vou mais uma vez incentivar vocês a divulgarem esses vídeos por todas as pessoas que vocês puderem, não para os crentes apenas, mas para todas as pessoas, porque muitas vezes nas explicações das Escrituras, muita gente vai se identificar e vai ganhar gosto e prazer e querer saber mais, e muita gente pode chegar à libertação no Messias Yeshua através desses vídeos. Então, compartilhe com o máximo possível de pessoas, e se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se para ser avisado sempre que houver um lançamento de um novo vídeo. Muito bem, então, nos primeiros 3 vídeos, nos primeiros 3 capítulos dessa carta, Paulo relata ao povo gentílico quem é o povo judeu, quais são as regras de Deus, quais são os mistérios que Deus tinha ocultos nos profetas. Paulo explica quem é o povo de Deus, explica quem é Deus, explica quem é o Messias, explica quem são os judeus e explicou quem eram os gentios e porque Deus chegou a eles. Qual o objetivo, qual o plano de Deus. Paulo foi resumidamente explicando para quem nunca tinha ouvido nada sobre Deus, nem sobre o Messias, nem sobre a palavra de Deus, foi explicando resumidamente os mistérios e os planos desse Deus. Então Paulo foi apresentando Deus, foi apresentando Jesus e foi apresentando o povo de Deus. E agora, depois de ter apresentado esse povo, explicou que aqueles que não eram povo de Deus agora também têm acesso e podem ser da família de Deus se quiserem buscar esse acesso através do Filho, Jesus. E depois dessa explicação, depois do entendimento desse povo, e se esse povo verdadeiramente creu e quer seguir e quer buscar essas alianças, essas promessas, buscar a presença do povo de Deus e buscar Deus, então sabe que tem a garantia no Filho Jesus de que vai ter acesso ao Pai e aos mistérios do Pai, incluindo a vida eterna. Esses 3 capítulos foram um resumo de Paulo. E em determinado momento ele também se apresenta como o escolhido de Deus para ensinar isso aos gentios. E no capítulo 4 ele vai trazer várias regras, agora sim já instruções diretas para a congregação que depois de ter lido e entendido aquilo que ele escreveu antes, vai querer se submeter a essas regras com o objetivo, o propósito e a finalidade de alcançar a salvação e vida eterna prometidas ao povo de Deus. E essa salvação e vida eterna não está mais dependentes de Jesus, mas dependentes, sim, de seguir as regras, porque Jesus foi o passaporte para chegarmos às regras. Tá? Agora, Paulo explica que há regras para serem seguidas para os crentes. E as regras ele explica e diz: portanto, por essas coisas que eu expliquei para vocês, como prisioneiro do Senhor, eu vos rogo que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, há uma vocação no chamado de Deus para todo o crente. Não é para que o crente faça o que quiser. Há uma vocação. E que vocação é essa? Paulo explica. Com toda a humildade,
mansidão, longanimidade. A maioria das pessoas não sabe o que é longanimidade. O que é ser longânimo? A longanimidade é ter paciência para suportar afrontas. Todo aquele que é chamado para ser testemunha de Jesus vai suportar afrontas de família, de parentes, de vizinhos, de amigos, de ex-amigos, porque vai perder quase todos os amigos. Vai ser afrontado, porque no mundo onde nós vivemos hoje, se separar para ser do Messias é mais complicado do que era lá atrás, quando Paulo teve que se separar. Com certeza absoluta. Então, essa disposição, essa vocação para a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-se uns aos outros em amor. Quando você tem que suportar alguém, significa que esse alguém está te atribulando e você tem que o amar. Fazer isso é ter o Espírito do Messias e Yeshua. Fazer isso é ter o Espírito de Jesus. É para isso que nós fomos chamados. Essa é a vocação. A vocação não é, eu não levo desaforo para casa, eu não tenho sangue de barata, de jeito nenhum. Não, a nossa vocação é diferente. É amar e ter paciência para suportar afrontas e não nos querermos vingar, mas usarmos as Escrituras para levarmos aos outros essa vocação também, essa libertação que cada um precisa de atingir. E Paulo continua no versículo 3 dizendo: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É o primeiro grande princípio, é nós andarmos no Espírito e no vínculo da paz, estarmos vinculados à paz. A nossa paz não depende das coisas externas, nas coisas que nos rodeiam. A nossa paz não depende da nossa situação financeira boa ou ruim. A nossa paz não depende da nossa casa nova ou velha. A nossa casa não depende de termos fome ou não ter. A nossa paz não depende de termos um carro ou andarmos a pé. A nossa paz não depende de nada dessas coisas externas. Não depende de nada disso. A nossa paz é interna, a nossa paz vem do alto, a nossa paz foi cravada no nosso interior com uma certeza, a certeza de que conseguiremos, seguindo nesse caminho, atingir a coisa mais importante que Deus planejou para o ser humano: vida eterna. Esse é o vínculo da paz. E, portanto, o nosso chamado é levarmos aos outros aquilo que nós temos. Será que você está levando paz às pessoas? Será que você está dentro desse vínculo? Você está dentro dessa vocação? Se não está, querido amigo, alguma coisa está errada aí na sua freguesia. É necessário nos colocarmos nesse vínculo. Há um só corpo, há um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, o Pai. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do presente de Cristo. Por isso se diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu presentes aos homens. Ora, isto ele subiu, o que é senão que também desceu a partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e outros para doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento da doutrina, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro. Bom, então, uma das coisas que me surpreende bastante nas igrejas, e muitas vezes quando eu converso com pessoas religiosas, coisa que eu não sou, não quero ser, mas com pessoas... porque às vezes as pessoas acham que por eu ser pastor, forçosamente sou religioso. E pastor não tem nada a ver com religião. Pastor tem a ver com um dom. Tem a ver com um presente que Deus me deu. Deus me deu o presente de eu ser pastor. Para quê? Para eu pastorear. Mas eu não sou seu pastor. Tá certo? Às vezes as pessoas confundem. Dizem, você é pastor? E você... Não, eu sou pastor de um grupo que Deus me deu para eu pastorear. Mas na verdade, quando as pessoas me perguntam, nunca ninguém me perguntou. Essa é a verdade. Eu é que pergunto aos outros. Eu muitas vezes pergunto, quando às vezes as pessoas ficam debatendo Bíblia comigo, ou querem me ensinar algo, ou querem me mostrar que eu estou errado, e querem provar por A mais B que eu estou errado. Eu pergunto, qual é o dom que Deus te deu? E nunca ninguém soube me responder. Nunca. Nunca ninguém foi capaz de dizer, o dom que eu recebi de Deus foi esse. Nunca tive ninguém que dissesse, mas eu sei quais são os dons que Deus me deu. Então, eu fico muito surpreso que as pessoas digam que a lei foi abolida. Então, se a lei foi abolida, para que Deus deu doutores? Como está lá no versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Que doutor é esse? Será que é médico? Será que é alguém que vai formar numa faculdade, dom de fazer doutorado em teologia, dom de fazer doutorado em pastor? Você já viu aquelas pessoas que fazem vídeos maravilhosos e que te levam umas mensagens para te fazer chorar, colocam atrás deles uma biblioteca enorme para você ficar impressionado, achando que eles são extremamente inteligentes, mas não têm nada do Espírito Santo de Deus, não conseguem discernir as Escrituras. Sabe quem são esses? São aqueles que Paulo está falando aqui, que são homens que com astúcia induzem ao erro, lá no capítulo, no versículo 14. Para você não ser levado a esse erro, pergunta para as pessoas que estão no controle, entre aspas, tentando estar no controle da tua vida, qual é o dom que eles receberam de Deus. Não é ser pastor, não é um dom. Ser pastor hoje é alguém que foi aprender num seminário e que vai ganhar uma mesada para ser pastor. Isso não é dom de Deus. Isso não é dom de Deus. Você acha que, eu vou citar aqui tranquilamente a Igreja Universal, você acha que aqueles rapazinhos lá que ficam colocando a mão na cabeça das pessoas, rapazinhos de 17, 18, 19, 20 anos, são pastores? Eles se tratam de pastores uns aos outros, mas você acha que aquilo são pastores? Não tem lá nenhum. Não tem lá nenhum, querido. Nenhum deles foi ordenado por Deus. Aquilo é uma religião, uma seita, que fica trabalhando a cabeça deles, que ensina a eles aquilo que eles querem fazer e falar, para que aqueles rapazinhos fiquem sendo manipulados pela liderança, para trabalharem para os líderes e para fazerem aquilo que os líderes mandam. Não são pastores. Um pastor recebe de Deus unção e poder. Um doutor é doutor da lei. Quando está escrito aqui que deu uns para doutores, é doutor da lei. Então, para que Deus iria dar no Novo Testamento doutores da lei se a lei foi abolida? É evidente que não foi abolida. Aí você perguntaria, nossa pastor, mas onde é que você me prova que é doutores da lei? É lá quando Paulo escreve a Tito, Paulo fala para Tito ter grande consideração e ajudar em tudo o que for necessário a Zenas, doutor da lei. Ora, se não há necessidade, e se você encontra lá no capítulo 2
da carta de Paulo a Tito, no versículo, salvo erro, 12 ou 13, você vai encontrar, faz tudo o que for necessário, o que for preciso para ajudar Zenas, doutor da lei. Ora, no Novo Testamento, um doutor da lei, para quê, se a lei foi abolida? Você vê que não foi? Já teve gente que com astúcia te induziu ao erro dizendo que foi abolida. Mas isso contraria as Escrituras. E eu estou desprovando aqui. Se você abrir lá em Tito 2,13, você vai encontrar a resposta. Mas você já tinha percebido isso? Pare e pense. Ou você foi induzido por pessoas que com astúcia te levaram ao erro? Analise você mesmo. Pergunta às pessoas que querem te ensinar, que querem te provar algo, qual é o dom que elas receberam de Deus. De Deus, não de homens. Diploma, de seminários, isso é tudo bobagem, tudo besteira, tudo abobrinha. Nada disso serve para nada. É lixo, tudo isso é lixo. Tudo isso é lixo. Então, o que é importante é a unção que vem do alto. Quando Jesus andou curando, Pedro andou curando, Paulo andou curando, Tiago andou curando, João andou curando, nenhum deles foi fazer um seminário teológico, judaico, messiânico, batista, não sei do quê, universal, não sei de onde, o seminário dos presbiterianos, o seminário dos adventistas, o seminário sei lá do quê. É só grana, é só grana. Você tem que pagar para fazer o seminário, você tem que pagar para não sei o quê, tem que pagar para não sei o que mais. É tudo povo que só quer grana. Só querem grana, não querem mais nada. Mais nada. Isso é povo que tenta te induzir ao erro com várias doutrinas. Falar em coisas que não está nem escrito na Bíblia. Por exemplo, tem umas linhas aí, umas linhas que dizem que nós somos restauradores das raízes bíblicas judaicas da fé cristã. Me mostra onde é que isso está na Bíblia. Onde é que tem restauração das raízes bíblicas judaicas? Isso não existe em lugar nenhum. Da Bíblia não aparece em lugar nenhum. Nós precisamos de restaurar o quê? A Igreja de Cristo existe desde a fundação da Igreja pelo Messias Yeshua. Ela nunca esteve longe das raízes judaicas, não. A Igreja falsa, sim, essa está longe, mas a verdadeira sempre esteve dentro das raízes bíblicas judaicas. Sempre. Ela não precisa de ser restaurada, ela sempre existiu. A Igreja de Cristo é maravilhosa. Ou você acha que Deus deixaria a sua Igreja se perder? Bom, mas é outro tema, é outra história. Mas eu gosto de falar dessas coisas, mas talvez aqui não seja o momento. Bom, então não deixe que homens com astúcia induzam você ao erro. Ande no Espírito, saiba qual é o dom que Deus te deu. E depois, o versículo 15, Paulo diz, pelo contrário, seguide a verdade em amor. Olha, eu andei em muitas congregações, andei no meio de judeus messiânicos, nunca vi o amor. Nunca. Eu fiquei 3 anos numa congregação, o pastor, os pastores, eu não sei o quê, nunca ninguém me convidou para ir na casa deles tomar um cafezinho. Eu não tenho mágoa nem ressentimento disso, mas eu só constatei. Eles me usavam para aquilo que lhes interessava, mas amar, nem pensar. Então, isso é tudo, sabe? Dinheiro, grana. Não vá por aí. Busca o Senhor em verdade, em espírito. E busque do Senhor o lugar para você. Então, amor. Vamos crescer naquilo que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação de si mesmo em amor. E veja que Paulo, lá no versículo 11, diz, ele mesmo deu uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que nós vemos hoje, queridos, eu não sei se é a edificação do corpo de Cristo. Não tenho a certeza que seja tudo o que eu tenho visto por aí. Mas, enfim,
Este capítulo é mais longo, eu me alonguei um pouco, me estendi um pouco, talvez em coisas que eu talvez até nem deveria ter entrado, mas vou ficar por aqui neste versículo 16, porque eu creio que não vamos ter tempo hábil nesse gravador para continuarmos. Eu não marquei o tempo e não sei há quanto tempo estou falando, então me parece que estou falando há muito tempo. E vamos ficar por aqui. Que o Senhor abençoe você. Não esqueça de divulgar esse vídeo. E estarei de volta no vídeo número 5, para então lermos o capítulo 4, a partir do versículo 17 em diante. Que o Senhor te abençoe. Shalom.